aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Você que sabe, canta. Sou pequeno e tão falho, não mereço o seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Você que sabe, canta comigo. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Fica em pé aí, irmão, fica, para adorar a Deus comigo. Vamos cantar, para te adorar. Para te adorar, Senhor. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Levante as suas duas mãos para o céu e cante comigo para te adorar. Para te adorar, Senhor, te dar o meu, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer,
aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia, queridos, com alegria vos cumprimento com a paz do Senhor. Um prazer, um privilégio muito grande poder estar mais uma vez aqui entre os irmãos. Agradecer ao pastor Derli pelo convite, pela saudação de boas-vindas a qual eu e minha esposa fomos alvo nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Querido, tome seu assento um minutinho. Estamos no culto missionário e eu sou fruto de uma obra missionária. Deixa eu contar aqui rapidinho, pastor Deli. Pastor Deli, quanto tempo eu tenho ali? Amém. Queridos, quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu entrei na Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Primeira vez que eu botei os pés dentro de uma igreja evangélica, 8 para 9 anos. E eu lembro até hoje, com nitidez, o hino que eles estavam cantando. Um bem conhecido, hino missionário. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. Os irmãos lembram desse hino? É como fogo bem aceso em meu coração. Quem sabe, canta comigo. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Quem lembra? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. E aí, irmãos, eu estava naquele culto, e quando os irmãos cantavam o refrão, né? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu comecei a tremer, a chorar, criança ainda, 8 para 9 anos. E o pastor que estava ali cantando, ministrando, ele parou o louvor e disse assim: quem que está com esse menino aí? Daí a minha tia, meu tio levantaram, somos nós, nosso sobrinho. E aí aquele pastor falou: cuide dele, porque ele vai ser um pregador, ele vai ser um missionário. Ele vai andar por vários lugares pregando o evangelho. Os anos se passaram, conheci a Eliane, nos batizamos, foi bênção de Deus. Quando eu estava no quartel, desviei. Mas desviado, irmão, daquele que não queria nem saber ouvir falar de igreja. Mas a Eliane, muito crente, ia para a igreja chorando, dizendo: Deus, tu me fez uma promessa que meu marido ia ser um pregador, agora o Vando está lá desviado. E foi aquela coisa. E num congresso de missões, pastor Deli, Deus falou forte comigo para mim voltar para a igreja. E eu cheguei exatamente num culto missionário. E que hino que estavam cantando lá no congresso? Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. E eu relembrei daquela palavra que eu recebi quando eu tinha 8 para 9 anos. E as lágrimas desceram novamente. E quem assumiu a tribuna para pregar foi o pastor Paulo Siqueira, homem de Deus.
E ele começou a pregar e me olhava, pregava e me olhava, pastor dele, pregava e me olhava. Daqui a pouco ele parou a pregação e disse assim: ô Jonas, para de fugir, Deus tem uma obra na tua vida. E aí nós voltamos para a igreja e estamos até hoje servindo a Deus com alegria. Resultado da obra missionária, resultado dos congressos de missões. Missões está no coração de Deus, mas está na mão da igreja, amém? Fique em pé, irmão, vamos para a palavra. Glória a Deus. Querido, serei bem objetivo, mas eu tenho uma palavra de Deus. Pedido de oração pelos irmãos que estão na internet, as salas de vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Efésios, capítulo de número 5, versículos 15, 16 e 17. Aleluia, Deus está aqui. Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. Nós temos uma palavra de Deus para os irmãos que estão aqui no templo e para você que está nos acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais da igreja. Efésios capítulo 5, versículos 15, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendai qual seja a vontade do Senhor. Vamos ler o 18 também. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, irmãos? Em continuação, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tema deste trabalho missionário. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler do versículo 6 até o 8. Aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Tome o seu assento, querido. Meus irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com vocês, e Deus nos trouxe Efésios capítulo 5, do versículo 15 até o 18. Mas para que você entenda essa palavra aqui, e o que esta palavra tem a ver com o tema, eu queria que você redobrasse a sua atenção. São 6h23, nós temos poucos minutos, então redobre a sua atenção para você entender aqui a mensagem. Segundo a história bíblica nos relata, após um encontro com Cristo, Saulo de Tarso, cujo nome também era Paulo, converteu-se e se transformou em um missionário. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele funda várias igrejas, ele faz várias viagens missionárias,
ele é preso por amar o Evangelho, ele é condenado por amar o Evangelho, ele sofre por fazer a vontade de Deus, por pregar as boas novas de salvação entre os gentios, entre romanos, gregos, entre judeus também. E a Bíblia vai dizer e vai nos mostrar que por onde Paulo passava e deixava uma igreja implantada, podendo retornar, ele retornava, não podendo retornar, ele mandava uma carta. Carta com saudações, carta com recomendações, carta com informações, carta com agradecimentos. Então ele fazia o seu trabalho missionário, estabelecia igrejas, sempre que possível regressava às igrejas estabelecidas, porém quando não podia, ele escrevia cartas às igrejas. E entre tantas igrejas que o apóstolo Paulo trabalhou, a igreja de Éfeso foi uma que ele teve um carinho muito grande. A Bíblia diz que o apóstolo passou cerca de 3 anos e meio na cidade de Éfeso, pregando, ensinando, batizando, ganhando almas para Jesus, fazendo a obra de um verdadeiro missionário. Mas devido às perseguições, devido aos levantes, Paulo ele foi obrigado a se retirar de Éfeso, e depois de um tempo afastado de Éfeso, preso provavelmente em Roma, Paulo ele recebe algumas informações do que estava acontecendo na igreja estabelecida em Éfeso. Éfeso era uma cidade que pertencia ao Império Romano, mas era uma cidade muito influenciada pelos gregos, haviam ali muitos gregos também. Então a igreja de Éfeso ela era composta por judeus convertidos, por romanos convertidos, por gregos convertidos. E dentro da igreja de Éfeso começou uma briga, irmãos. Os judeus brigando por se acharem a autoridade religiosa, tendo em vista que a palavra de Deus se manifestou aos judeus por intermédio de Moisés. Os romanos achando que a autoridade estava com ele porque aquele território pertencia ao Império Romano. Os gregos achando que a autoridade estava com ele porque eles eram os filósofos. Éfeso era uma cidade arregada pela cultura grega. Então começou uma espécie de briga dentro da igreja de Éfeso. Judeus brigando porque se julgavam os senhores da verdade, romanos brigando porque se achavam os poderosos da terra, gregos brigando porque achavam que eles deveriam exercer autoridade, porque afinal de contas a cidade era tomada pela cultura dos gregos. Então o apóstolo Paulo, recebendo informações da igreja de Éfeso, ele escreve esta carta e envia a Éfeso, envia aos irmãos que congregavam ali, com a finalidade de acabar com esta briga e mostrar para os irmãos ali da igreja de Éfeso que em Cristo não existe grego, que em Cristo não existe judeu, que em Cristo não existe servo, que em Cristo existe um povo apenas, regado, unido, aonde Cristo é o cabeça. Então o apóstolo Paulo ele escreve falando sobre a unidade do corpo, ele escreve pedindo para que eles se fortalecessem na fé, se fortalecessem no amor, acabasse com as brigas que havia dentro da igreja, porque afinal de contas, como ele escreve no capítulo 3 de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora Paulo então ele escreve esta carta e envia até os Efésios. Esta carta que o apóstolo Paulo escreve e envia até os Efésios, ela está dividida em 2 partes, do capítulo 1 ao 3, do 4 ao 6. O que Paulo vai falar do capítulo 1 ao 3? Paulo vai falar de como o ser humano ele pode, e de como o ser humano é redimido pelo sacrifício da cruz do Calvário. Não existe salvação se não for pelo sacrifício que Jesus fez. E é sobre isso que Paulo vai falar, como o homem é redimido, todos são pecadores e todos precisam de redenção. E como vem esta redenção? Esta redenção vem pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno, vertido na cruz do Calvário. Mas a partir do capítulo 4,
Paulo deixa de falar sobre redenção e começa a passar aos efésios preceitos, mandamentos, ordenanças que eles deveriam exercer no dia a dia, na sua trajetória cristã, preceitos que iam mostrar quem eles eram para a sociedade, para o mundo. Se você for bem atento, ler com calma, você vai ver que Paulo vai aqui citar ou ordenar 35 princípios que o povo de Éfeso precisaria obedecer. Desses 35 princípios, nós vamos encontrar alguns princípios aqui nos versículos que nós lemos. O primeiro princípio que nós vamos ver aqui é Paulo dizendo para eles: vede como andais. Vede como andais. Examine as vossas vidas, preste atenção no vosso proceder. Outro mandamento, preceito, que Paulo vai dizer aqui, Paulo vai dizer para eles o seguinte: ei, não sejam insensatos, não ande que nem doidos, que nem nécio, mas procure a sabedoria, procure conhecer a vontade do Senhor para as vossas vidas, para vocês não andar aí perdido, rolando de um lado para o outro. Paulo vai dar mais uma recomendação, ele vai dizer: ei, não se embriaguem com o Espírito Santo, não se embriaguem com vinho que a contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Mas entre tantas recomendações, o versículo 16, Paulo vai dizer assim: os dias são maus. Paulo vai dizer aos Efésios, naquele tempo, cerca de 62, 63 depois de Cristo, Paulo vai dizer: ei, os dias são maus, e portanto vocês precisam remir o tempo. Quando eu estava lendo esta palavra, buscando em Deus uma palavra para este culto, o Senhor começou a falar comigo sobre esta expressão, remir o tempo. O que é remir o tempo, irmãos? Eu fui estudar um pouquinho essa expressão, e essa expressão ela fala de 3 coisas. Se você puder repetir aí para memorizar, faça isso. Remir o tempo fala de não desperdiçar tempo. Remir o tempo fala de usar o tempo que temos corretamente. Remir o tempo fala de aproveitar bem todas as oportunidades que Deus nos dá. Então o que o apóstolo Paulo estava recomendando aos Efésios era: ei, vejam como vocês andam, procurem a sabedoria, busquem ser cheios do Espírito, e não percam tempo com coisas que não vale a pena perder tempo. Use o tempo de vocês corretamente. E aí, para concluir aqui, dizendo, remindo o tempo, ele diz assim: aproveite bem todas as oportunidades que Deus tem dado a vocês. Eu estava estudando essa expressão, e segundo os especialistas, para que eu e você venhamos a aproveitar bem o nosso tempo, nós precisamos de algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos para aproveitar bem o nosso tempo é saber quanto tempo nós temos. Você sabe quanto tempo você tem, meu irmão? Você sabe quanto tempo você tem? Os especialistas lhe dizem que para você ser uma pessoa mais produtiva, para você aproveitar bem o teu tempo, você precisa primeiro saber quanto tempo você tem. A segunda coisa que os especialistas dizem, que além de saber quanto tempo nós temos, nós precisamos saber o que vamos fazer dentro desse tempo que temos. Veja que coisa. A terceira coisa que os especialistas falam, para nós aproveitar o tempo, conhecer o quanto tempo temos, saber o que vamos fazer dentro desse tempo, eles falam ainda que é preciso saber como vai fazer o que precisa ser feito dentro do tempo. Então veja, eu preciso saber quanto tempo eu tenho, o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Aí sim os especialistas dizem que nós vamos aproveitar o nosso tempo. Nós não vamos desperdiçar o nosso tempo. Quando eu estava estudando esta palavra, o Espírito de Deus começou a falar comigo a respeito da obra missionária. No tocante à obra missionária, no tocante à permanência da igreja na terra, quem sabe quanto tempo temos? Ninguém. Jesus pode voltar agora,
Pode voltar daqui a 10 segundos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 5 dias, como pode voltar daqui a 50, 100 anos. Nós não sabemos. Os sinais evidenciam que está perto, mas o dia, a hora, nós não sabemos. Então, no tocante à obra missionária, nós não conhecemos o tempo que temos. Então, como é que nós vamos remir o tempo no tocante à obra missionária? Como é que nós vamos aproveitar o tempo que temos sem saber quanto é esse tempo? Como é que nós vamos aproveitar as oportunidades? Como é que nós vamos gastar o nosso tempo corretamente no tocante à obra missionária, se nós não sabemos quanto tempo temos? Sabe o que nos resta, irmão? Saber o que temos que fazer, como vamos fazer e aonde vamos fazer. Repita comigo: eu preciso saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer e aonde eu vou fazer. Para que nós venhamos usar o tempo que temos na obra missionária, sem perder tempo, aproveitando bem as oportunidades, nós precisamos saber o que vamos fazer, como vamos fazer e aonde vamos fazer. Então, se você não sabe o que é obra de Deus, o que é obra missionária, o que você precisa fazer, aí vai a dica: pregue o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Diga para ele que Jesus veio a esta terra, morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu, está à destra de Deus, curando, batizando com o Espírito Santo, fazendo maravilhas, e em breve voltará para arrebatar a igreja, e quem estiver em Cristo será arrebatado. O que você precisa fazer é isso: pregar o evangelho. Essa foi a ordenança que Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou para a sua igreja. Quando estava subindo, ele disse: ei, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que a igreja precisa fazer neste tempo que tem? Pregar o evangelho. Agora a pergunta é: como pregar o evangelho? Eu preciso saber o que eu vou fazer, mas eu preciso saber como eu vou fazer. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, se não me falha a memória, diz assim: para todo propósito existe o tempo e existe o modo. Eu preciso saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer. E aqui a igreja está se perdendo, porque a igreja sabe que precisa fazer missões. A igreja sabe que precisa pregar o evangelho, mas a igreja está perdendo a visão de como fazer isso. Nos dias do Novo Testamento, nos dias dos discípulos, dos apóstolos, nos dias de Paulo, eles não tinham 1/3 do que nós temos hoje de recurso para fazer, e eles fizeram muito mais do que nós fizemos. Eles não tinham 1/3, meus irmãos, do que nós temos hoje em matéria de recurso para fazer. E a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que eles sacudiram o mundo. Eles não tinham mídias sociais, eles não tinham carro veloz, confortável que nem nós temos, eles não tinham esta facilidade de comunicação que nem nós temos hoje, e a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que eles abalaram o mundo nos seus dias. Por toda parte se ouvia falar do Evangelho, por todo lugar havia uma igreja. Então, queridos, nós precisamos saber o que temos que fazer, mas não apenas saber o que temos que fazer, nós precisamos saber como fazer. O que eu preciso fazer no tocante à obra missionária? Pregar o evangelho, mas como? Eu vou dar alguns exemplos aqui que a igreja pode usar para pregar o evangelho. Primeiro exemplo, a igreja pode pregar o evangelho com o testemunho. A Bíblia diz que Eliseu andava e não falava nada, e as pessoas olhavam para ele e diziam: esse é um homem de Deus. A igreja pode pregar o evangelho com o testemunho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, se não me falha a memória, diz que a igreja primitiva caía na graça do povo. Eles olhavam de fora para a igreja e se admiravam do que viam na igreja. E aí, admirados do que viam na igreja, eles corriam para a igreja. E a Bíblia diz: e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam se salvando.
A igreja primitiva pregava através do testemunho. Se eu fosse pastor do Santo Antônio, eu não ia falar isso, mas como eu não sou, eu vou falar. Como que anda o teu testemunho? Você que está aí do outro lado me assistindo, quando você anda pelas ruas, as pessoas veem que você é diferente, que você tem Deus na vida, o teu testemunho é uma pregação. Queridos, lamentavelmente, há uns anos atrás, diziam assim, pode confiar porque aquele é crente. Há uns anos atrás, dizia assim, não, pode empregar porque aquele ali é crente. Tem uma carta de crédito aqui para aprovar, mas não sei, mas quem que é? Não, pode liberar esse crédito, financiamento, porque é crente. Hoje, lamentavelmente, já não é assim. Nós perdemos muito tempo cuidando de coisas estereótipas, e do que era fundamental nós esquecemos. Então, no tempo que temos, nós precisamos fazer o quê, irmãos? Pregar o Evangelho. Como? Um exemplo, através do testemunho. Seja mais crente a partir de hoje. Ore mais, jejue mais, medite mais na palavra de Deus, para que você resplandeça o brilho da glória de Deus, como acontecia com Moisés. A Bíblia diz que Moisés saía da presença de Deus e o seu rosto brilhava, e as pessoas olhavam para o brilho do rosto de Moisés e se prostravam de joelhos e diziam, ei, verdadeiramente Deus é na vida dele. Não precisava nem falar. Como que a igreja pode pregar o Evangelho, irmãos? Através de ações sociais. Através de trabalho social. E trabalho social, irmão, não é apenas uma cesta básica, tem muita coisa que a igreja pode fazer. Que a maior pregação que foi feita agora nesse 2 suas férias, que a maior pregação, a igreja podia ter passado lá sem fazer um culto, mas foi lá e reformou uma casa, a cidade inteira fala. Ei, os crentes vieram aqui reformar a casa. Esses aí sim são crentes de verdade. Como é que a igreja pode fazer o que precisa fazer? Através das obras sociais. Como que a igreja pode fazer o que precisa fazer, irmão? Através das mídias sociais, glória a Deus que hoje muitas igrejas estão usando. Facebook, internet, que mais? Me ajuda aí o Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube e tantas coisas. Como que a igreja pode fazer a obra que ela tem que fazer? Projetos de evangelismo. Mas eu não estou falando daquele evangelismo assim, Deus abençoe. Não. Eu estou falando de um evangelismo de verdade, meus irmãos. Porque você entrega às vezes a folhetinha para alguém e diz assim, Deus abençoe. Ele pega aquele folhetinho. Não, estou falando de um evangelismo de verdade, um multirão, casa por casa, rua por rua. Vamos mapear esse bairro, vamos montar uma equipe toda uniformizada e vamos sair porta por porta. São meios de fazer o que precisa ser feito. Eu sei que é difícil. Conseguir a liberação para fazer um culto ao ar livre hoje é uma burocracia terrível. Mas é possível. Só que nós estamos olhando só para uma forma de pregar o Evangelho, essa aqui. Nós brigamos para estar aqui. E as almas estão perecendo lá, porque nós queremos esse lugar. Nós queremos pregar no altar, nós queremos ser missionários dentro da igreja, nós queremos fazer a obra missionária aonde a câmera está nos focando, nos filmando. Ei, meus irmãos, eu vim aqui nessa noite para falar e eu vou falar, me desculpe, a igreja não sabe quanto tempo tem, mas no tempo que tem precisa ganhar almas, e precisando ganhar almas, precisa saber como ganhar almas.
Você não precisa me responder, mas quantas almas tu ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas tu trouxe para a igreja esse ano? Quantos familiares teus ouviram o evangelho através da tua boca esse ano? Ei, irmão, tem vizinho nosso que morre e vai para o inferno, porque nunca ouviu um evangelho da nossa boca às vezes. Tem parentes nossos que estão morrendo sem salvação, e sabe qual é a nossa desculpa esfarrapada? A gente diz assim, pois é, nunca quis se converter. Mas espera só um pouquinho, será que não quis se converter porque era um coração duro ou porque ele via você? Eu conheço pessoas que morreram fora da igreja porque diziam, ser crente que nem aquilo lá, eu não quero. Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso saber como fazer. E eu preciso saber aonde fazer. Diga bem forte, aonde fazer. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá? É o tema de vocês, irmão. Eu cortei a metade do esboço aqui. E eu preciso terminar no tempo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos aplicar esse texto para os nossos dias. Aqui nós temos 4 campos missionários da igreja. Rapidinho. 4 campos missionários da igreja. Olha a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Por que eles fazem essa pergunta? Porque o reino de Israel estava sob o governo romano. Aí eles chegam para Jesus, tu é o Messias vai devolver o reino para Israel. É agora. Jesus diz para eles, vocês não interessa a vocês saber quando será, qual é o tempo, qual é a estação. Não. O que vocês precisam saber é que vai descer unção de Deus, do Espírito Santo sobre vocês, vai capacitar vocês para vocês serem minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os 4 campos missionários da igreja. Diga bem forte, Jerusalém. O que é Jerusalém, irmão? Jerusalém pode figurar 2 coisas. Primeiro, Jerusalém pode figurar a minha casa. A maioria dos discípulos de Jesus era de Jerusalém. A maioria. Então Jesus está dizendo para eles, ei, faça a obra, sejam minhas testemunhas, pregue o evangelho em Jerusalém, na casa de vocês. Jerusalém também pode figurar aqui a cidade, a nossa cidade. Primeiro campo missionário, a nossa casa, a nossa cidade, aonde nós vivemos, é o primeiro campo missionário. Segundo campo missionário, olha aí, Judeia. O que é a Judeia, irmão? Judeia são os nossos vizinhos. Mas pode ser também outros estados. O que é Samaria? A Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus, são inimigos dos judeus. O que Jesus está dizendo? Ei, vocês têm que pregar até para os inimigos de vocês. Só que Samaria, além de ser inimigo, Samaria é outra nação, considerado outro reino. Então o que Jesus está dizendo aqui é, vocês têm que ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, na casa de vocês, para os vizinhos de vocês, para os inimigos de vocês, para a nação de vocês, para outras nações. E ele vai dizer, e até os confins da terra. E alguém me perguntou um dia aqui no Santo Antônio, na aula de teologia, falando sobre missão. Onde é os confins da terra? Eu disse, Bagé, Rio Grande do Sul, da onde eu vim. Todo mundo riu. Na minha visão, o confins da terra era lá, pastor. Porque todo mundo dizia assim, aqui é o fim do mundo, aqui é onde Judas perdeu as botas, aqui não sei o que, para mim, confins da terra era lá. Mas o que é confins da terra? O mais longe que você puder ir levando esta palavra. Foi falado aqui hoje, meus irmãos, nesse culto, se você prestou atenção, foi falado aqui hoje. Ei, o evangelho precisa ser pregado, meus irmãos, em todos os povos, em todos os lugares, então virá. Você pode dizer amém? Missões. Está no coração de Deus, mas está nas mãos da igreja. Missões. É tão bonita essa frase. Missões está no coração de Deus. Mas está na minha e nas tuas mãos. Essa obra Deus não deu para a maçonaria. Desculpe, mas é a verdade. Essa obra Deus não deu para o Rotary Club. Essa obra Deus não deu para o Lions Club. Essa obra Deus não deu para o governo dos Estados Unidos. Não. Essa obra Ele deu para a igreja.
Não, há poucas pessoas entenderam, eu vou repetir, está no coração dele, mas está na tua mão, irmão, está no coração dele, mas está na minha mão, está no coração dele, mas está nas nossas mãos, foi para nós que ele deu. Tinha gente mais capaz que eu e você, sim ou não? Se tinha, mas ele olhou e disse assim, eu vou dar para aquele lá, eu vou dar para aquela lá. Ah, mas senhora, aquele lá é mais escuro que o outro é mais bonito, não tem problema, eu quero ele. Ah, mas aquela lá é mais baixinha que a outra é mais alta. Não, vai ser a baixinha. Ah, mas aquela lá é mais alta. Não, é para esse aí que eu vou dar a tarefa de evangelizar os povos, de fazer meu nome conhecido na terra, de saquear o inferno e povoar o céu. Escute o que eu vou dizer, se você nunca ouviu, vai ouvir agora, eu vou finalizar. Deus, meus irmãos, não mandou Noé para fazer a arca, não mandou Noé fazer a arca para juntar bicho. Esqueça isso, irmão. Esqueça isso. Isso é o que nós vemos sendo alimentado a vida inteira. A vida inteira nós vemos sendo alimentados. Noé fez a arca para salvar os bichos, negativo. A Bíblia diz que Noé pregou por 120 anos, enquanto fazia a arca pregava. Por que Noé tinha que pregar? Deus queria salvar aquele povo, pastor Derli. Aquela arca não era para bicho, aquela arca era para os seres humanos que dessem ouvido à voz do Espírito através de Noé. Aquela arca não era para bicho, irmão, era para salvar pessoas. Deus tem negócio com pessoas. Deus tem negócio com alma. Porém, as pessoas não deram crédito à pregação de Noé. Deus estava bravo com os animais? Não, Deus estava bravo com quem? Com os homens. Botou Noé para pregar, Noé prega para eles, eu vou mandar o dilúvio, eles têm que se arrepender. Os que derem crédito vão entrar na arca e vão ser salvos, se não derem crédito vão ser condenados. Eu cansei com eles, Noé. 120 anos, meu irmão, Noé pregou na tentativa de ganhar uma alma. Nem os da casa dele acreditaram nele. Foram salvos porque Deus tinha uma aliança com ele. Aí Deus... Eles não querem, vou mandar os bichos para repovoar a terra depois então. A igreja, hoje, ela representa a arca de Noé. Diga bem forte, a igreja. Não, falei forte, irmão, a igreja é uma representação da arca de Noé. Ou vice-versa, a arca de Noé é uma representação da igreja, como você queira. A porta da arca está aberta. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, a porta da igreja está aberta e não é para gato, não é para cachorro, não é para periquito, não é para casal de cobra. A porta da igreja está aberta para almas. A porta da igreja está aberta para almas. Existe uma canção bem antiga que diz: a porta da salvação hoje ainda aberta está. Ei, eu quero dizer aqui em alto e bom som, a porta da igreja está aberta, não é para cachorro, rinoceronte, hipopótamo, girafa. A porta da igreja está aberta para almas, e a missão de encher esta casa de almas é minha e sua. Ah, mas eu não tenho o dom, então vá orar. Mas eu não sou bom de ficar de joelho, ora sentado. Mas irmão, eu não sei orar, falta palavra, então oferte. Agora, não deixe a obra missionária parar. Porque essa é uma tarefa que Deus deu para a igreja. E igreja, irmão, não é essa parede, igreja somos nós. Se derrubar a parede, você continua crente, sim ou não? Alguém aqui, eu vou repetir, se derrubar a igreja, você continua crente, sim ou não? Sim ou não, irmão? Então a igreja não é isso aqui, a igreja somos nós, eclésia, um povo chamado para fora. A tarefa de evangelizar os povos está na minha e na tua mão, irmão. Agora não, por causa dessa pandemia, está tudo trancado e a gente até tentou fazer e nos barraram. Tem coisa que tem que falar, anota aí, nós queríamos fazer e nos barraram por causa da pandemia. Ficamos 4 meses fazendo um trabalho missionário durante a noite, sem câmera, sem ninguém fotografando, sem nada, pastor. Evangelizando os mendigos, as prostitutas, os homossexuais, levando marmita. Eu, o Elias, o Eliseu, o Josué, andando nas ruas de Chapecó, até 4, 5 horas da manhã. Saía 10 horas da noite, voltava 5 horas da manhã para casa. Está ali minha esposa.
Terminava a noite comendo marmita com os mendigos, sentado no chão comendo. Encontramos o padre desviado, encontramos o pastor desviado, encontramos o obreiro lá dos Gideões desviado aqui em Chapecó, acabado. Mateus cita a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando está bêbado, só faz assim, ó. 5 nós conseguimos tirar da rua, sem holofote, sem nada. Sem nada. Aí passou alguém por nós de madrugada, viu nós sentados na rua, comendo, tocando violão lá com os mendigos. Escute isso. Olha a cabeça de porongo. Olha a cabeça de porongo. O camarada veio para mim e perguntou: ô irmão, está desviado agora, cantando nas noites, nas esquinas? Ô meu irmão, vai ganhar alma para Jesus, meu irmão. Vai pregar o evangelho. A gente passa por um morador de rua e fala: coitado, né? Também. Senta lá com ele e escuta a história dele. Senta lá com ele e escuta. Irmão, nós voltava para casa chorando, mais edificado. Nós ia orar por eles, levar comida para eles e nós saía mais crente. Vai lá sentar com ele. Vai lá. Para o carro, tua esposa, e chama uma mulher daquelas que fica lá na Fernando Machado e diz: ei, vem aqui, quero falar contigo. Capaz. Capaz. Mas isso é obra de Deus. Existe uma canção, já passei de orar, existe uma canção, procure depois, pastor Delício, se eu conseguir, os irmãos, procure, A Dama de Vermelho. Mas peraí, a Dama de Vermelho é a música que é lá, garçom. Não. Procure lá, Irmãos Viana, A Dama de Vermelho. Diz que o pastor estava passando numa praça, e estava lá uma dama de vermelho, uma prostituta. E ela começou a gritar: pastor, vem pregar para mim, pastor. Choramandarai. Pastor, fala do teu Deus para mim. E o pastor disse: o que vão pensar? Eu lá com a prostituta, esse horário, e foi embora. Diz que chegou na cama, deitou, não conseguia dormir, rolava para um lado, rolava para o outro, rolava. História verídica que eles transformaram num hino. A esposa disse: homem, eu te conheço, o que está acontecendo? Ele disse: olha, passei na praça hoje, tinha uma prostituta lá. E ela gritava: pastor, vem pregar para mim, pastor, eu quero saber desse teu Jesus, pastor. E eu fiquei pensando, o que vão pensar? E eu lá com a prostituta, e não fui. Ela disse: homem covarde, vamos lá agora, levantar. Chegaram lá, tinha uma SAMU, uma multidão de gente, e vieram chegando perto, e disseram: o que aconteceu? E aí veio a notícia: uma dama de vermelho morreu de tanto gritar para que um pastor parasse para pregar para ela, e ele não parou. Corrido. Aí na sinaleira, na praça, assim, parou, fechou e eu comecei. Aí eu escutei a voz. Está vendo aquelas 3 mulheres ali? Ela precisa ouvir a minha palavra. Mas Senhor, eu dentro de mim: Senhor, mas se eles me virem falando com aquela prostituta, o que eles vão pensar? Aí a voz tornou a falar: não pense no que eles pensam. Ouça a voz de Deus, irmão. Esteja em pé. Ouça a voz de Deus nessa noite. Quanto tempo temos, não sabemos. Mas o que nós temos que fazer, nós sabemos. Como nós vamos fazer, também sabemos. Aonde vamos fazer, também sabemos. Eu sou natural de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Da minha cidade saiu 2 pregadores bons. Eu. Brincadeira, irmão. Pastor Sandro Fontoura, conhecido em todo o Brasil. Pastor Sandro Fontoura era um traficante na nossa cidade. Se converteu, se tornou um grande homem de Deus. Prega no Brasil inteiro, fora do Brasil. Tem trabalho missionário lindo. Amigo do pastor Jander, faz um trabalho em Cuba junto com o pastor Jander. Muitos anos depois da sua conversão, ele disse que sentiu uma necessidade de ir lá em Dom Pedrito, voltar na cidade onde todo mundo viu ele caído na sarjeta, virado naquilo, e pregar para aquele povo lá onde ele vendia droga. E ele chegou e disse para a mãe dele: mãe, deu um negócio aqui no meu coração, eu vou pregar lá naquele prostíbulo onde eu vendia droga. Só que eu não sei como que eu vou lá, eu estou com vergonha. Já pensou as pessoas me verem entrando lá agora? O que vão pensar de mim? A mãe dele disse assim: é época de Copa do Mundo, 4 horas vai ter o jogo do Brasil.
Os crentes vão parar tudo para olhar o Brasil. Nessa hora eles vão estar dentro de casa, tu entra lá, ninguém vai te ver. Diga assim, ó, ai, aleluia. 4 horas vão parar tudo, vão assistir o jogo do Brasil, vai lá, que precisar eu vou contigo. Ele foi, meu irmão. Sabe qual foi o resultado? Aquela casa fechou, 7 mulheres se converteram e hoje são irmãs do círculo de oração. Feche os seus olhos. O horário foi, irmão. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Tu ama mesmo a Deus, crente? Tu está interessado mesmo em ver pessoas sendo salvas? Tu está interessado mesmo em ver pessoas sendo salvas? Tu está interessado mesmo em ver os teus familiares sendo arrebatados até o céu? Você não faz, ajuda quem faz. Você não faz, ora por quem faz. Irmão, a gente é tão perseguido, irmão. As pessoas dizem assim, o que tu faz da vida? Eu sou pregador. Mas não faz nada. Tem os irmãos que eu conheço, são 2 irmãos, um é advogado e o outro é pastor. Daí a mãe deles diz assim, eu tenho 2 filhos, um é advogado, o outro é pastor. Parece que aquilo lá é vadio, não gosta de trabalhar. Onde está o teu amor pelas almas? Para de criticar, meu irmão. Bota o ombro debaixo do braço do pastor aqui, ó. Pastor, vamos somar, vamos fazer essa igreja virar para fora, gente. Ajuda os dirigentes da missão. Não critique, meu irmão. Não critique, não julgue. Faça. Faça. Enquanto temos tempo, faça. É muito fácil criticar, irmão. Mas estão pedindo oferta missionária de novo. Não quer dar oferta, amém, meu irmão, não dê. Vá lá então fazer a obra onde eles estão fazendo. Pronto. Pastor Paulo Roberto sempre fala, quando ele vinha em Chapecó, faz muito tempo que não vem. Ele chegava na igreja e dizia assim, eu viver de oferta, eu dou oferta, eu sustento eles, mas não vivo disso. Deus foi lá e chamou ele. Aí ele viu como que é difícil viver de oferta. Pastor, eu não tenho essa chamada para ir. Então ora por quem tem. Eu não tenho essa chamada, pastor, de fazer. Ai, meu Deus do céu, eu não sei nem como. Então, ore por quem vai fazer. Contribua por quem vai fazer. Não retenha a tua mão para as coisas de Deus. Do jeito que você cuida das coisas de Deus, é da maneira que Deus cuida você, meu irmão. É só você pegar a Bíblia, leia lá em Ageu. Do jeito que tu cuidar a igreja vai te cuidar. Do jeito que tu cuidar o reino vai te cuidar. Para de exigir tanto e se doa mais. Para de exigir tanto e se doa mais. Para de criticar tanto e se doa mais. Se envolva. Se envolva. Faz um teste. Eu vou ficar por 1 mês do lado do pastor. Vai levantar 3, 4 vezes na madrugada, se for preciso, junto com ele. Eu vou me envolver com o departamento de missões. Eu quero ver como é que é a obra missionária. Você vai ver, meus irmãos, porque a igreja está fazendo missões. Eu
tive um debate um dia com outra pessoa. Finalizo agora, passei já, pastor, desculpa. Não, porque igreja mesmo é aquela lá, olha o que eles fazem, olha não sei o que, olha não sei o que. Irmão, nós estamos fazendo, só que diferente deles, nós não jogamos nas redes sociais. Tem gente que vai no banheiro, pá, tem gente que, meu Deus, tem igreja por aí, irmão, que está fazendo para mostrar que faz. Agora tem igreja que não precisa mostrar, mas está fazendo. Sabe qual é a maior estratégia de pedir dinheiro? Aprendi esses dias atrás, num culto universal. Sabe qual é a maior estratégia de pedir dinheiro? É fotografar o que faz. Deu uma cesta básica, fotografa. Estamos fazendo a obra. Atendeu o mendigo, fotografa. Estou lá no telão. Estamos fazendo a obra. Eles estão fazendo. Tem que investir. Agora vou dizer, a obra de Deus não está nos outdoors, nos cartazes. Tem missionário que tu nem conhece o nome. Tem pastor que tu nem sabe que é pastor. Passa por ele e ele vai ligeirinho. E lá no Rio Grande do Sul a gente diz, que lá vai tão rápido, acho que vai para as pitangas. E não, irmão, ele está indo lá fazer uma oração. Ele está indo lá ganhar uma alma. Ele está indo lá evangelizar. Ele está indo lá dizer que vai ter culto de noite. Ele está indo lá, meu irmão, e você nem sabe. Ele está orando por você na madrugada, você nem imagina. Mas é porque não aparece aqui. Ei, irmão, escute. Escute, esse lugar aqui é importante. Precisa. A maioria dos pregadores sonha em pregar no Congresso dos Gideões. Sonhei muito com isso. Cheguei a ensaiar a saudação com alegria. Quero agradecer o pastor Cezino Bernardino. O pastor Cezino morreu, eu nunca preguei lá. Ensaiava na frente do espelho como é que eu ia cumprimentar o pastor Reuel. Tem gente frustrada porque não pregou lá, irmão. Se achando menos pregador. Ei, meu irmão, pregar para uma alma ali na rua, pregar no maior congresso do mundo é a mesma coisa diante dos olhos de Deus. Talvez ali tem mais valor que lá ainda. Por quê? Porque ali você não está aparecendo para ninguém, está fazendo porque entende o que está fazendo. Olhos fechados. Senhor, nos dá uma consciência missionária. Nos dá uma consciência missionária. Meu Deus do céu. Pastor Deli, chega aqui um pouquinho. Irmã Sandra, vem cá um pouquinho, rapidinho. Eu vou fazer uma coisa que Deus mandou fazer. Vem aqui, irmã Sandra. Sobe aqui. Tira uma foto, irmão, bonita, né? Tá louco. A roupa bonita. Olha aqui. Ai, que bonito, pastor. Ai, mora ali no apartamento. Alguém conhece Jupiá? Levante a mão. Minha esposa. Quem vê o senhor aqui hoje não viu o senhor lá em Jupiá, pastor. Teve? Glória a Deus. Está aqui hoje? Não. Está lá atrás. Amém. Quem vê aqui hoje não viu lá no Jupiá. Sabe o que é ser perseguido, irmão? Sabe o que é tu não poder fazer uma virada de Natal em paz que os caras jogam foguete dentro da igreja? Estou mentindo, pastor? Sabe o que é isso? Os caras mirar assim o foguete dentro da porta da igreja, debaixo da areazinha onde iam se reunir para comer. Isso ninguém vê, isso ninguém fala. Sabe o que é você ir lá evangelizar, discipular e a pessoa chegar e dizer assim: pastor, gosto muito do senhor e da sua família, mas não posso ir para a sua igreja porque eu sou católico, a minha família toda é católica. Se eu for, eu vou perder um lugar no cemitério. E as pessoas olhar para a igreja com 2, 3, às vezes 10, às vezes 15 e dizer: mas o cara não está fazendo nada, mas não enche nunca essa igreja. É muito fácil, meu irmão. Aí quando a pessoa está abençoada, é muito fácil ela dizer: pastor, quero a capa. É muito fácil. Vocês têm um pastor missionário, uma pastora missionária. Foram para o campo, sabe o que é a realidade de fazer missões. Hoje estão muito abençoados, irmão. E não é nem a metade do que vão estar ainda daqui uns anos. Glória a Deus.
Alguém concordou. Não é nem a metade, pastor Derli. O dia que o senhor puder, conte todo o seu testemunho aqui. Pessoas vão ficar impressionadas, desenganadas. Disseram que nunca ia poder ter nem família. Está aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Tem mais um? Vai vir mais um. Natanael, sim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Valorize os missionários. Valorize a igreja que tu congrega, meu irmão. Valorize o lugar que tu está. Tem pessoas que queriam estar aqui, mas não podem, estão lá trancadas com coronavírus. E você está aqui tendo liberdade de ir e vir. Tem pessoas que gostariam de estar aqui agora, mas não podem, porque estão encarceradas dentro do presídio. Tem pessoas que gostariam de estar aqui, não pode, por quê? Porque o diabo os prendeu no vício e eles têm vergonha de vir aqui. Mas se eles não podem vir aqui, meu irmão, vamos ao encontro deles, vamos buscar estas almas. Pai, nós te louvamos pela vida, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui nesse culto missionário. Ó Deus, honra este trabalho, honra, Senhor, honra os missionários que estão no campo, honra os irmãos que contribuem para a missão, honra esta igreja, honra o campo de Chapecó, meu Deus. Levanta missionários, levanta mantenedores para a obra. Ó Deus, nos dá uma consciência missionária, abençoa-nos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nosso culto, nosso primeiro culto, aleluia, chegou ao fim. Mas dentro de 19 minutos nós vamos iniciar o segundo culto. O pastor Luciano Deon, nosso vice-presidente, vai estar ministrando para nós aqui. Aleluia, nós vamos tomar uma água e vamos retornar, amém? Aleluia, mas antes nós vamos orar. O sangue quente que corria, Aleluia, como enxurrada pelo chão. aleluia, você pode dobrar o seu joelho, você que chegou Era agora, semente você do chegou agora, quer orar? evangelho. Se orar mais 15 minutos, pode orar Era 15 minutos com a gente. sinal de salvação. Obrigado, presidente irmão César. Amém. Os irmãos da congregação aqui e tal. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Deus abençoe. Daqui a pouquinho vamos iniciar o segundo culto. Mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei também que eles estão no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida,
Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem.